A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite maravilhosa que fez o Senhor para podermos meditar na Sua santa palavra, recebermos orientação de Deus para a nossa vida. Você que está aí do outro lado, que está em busca de uma orientação, muitas vezes você fica aí correndo de um lado para o outro, querendo saber como fazer para resolver determinada situação da sua vida. Muitos se dizem amigos e ali te dão de repente um conselho que vai ser uma consequência ruim para você. Meus irmãos, busque orientação em primeiro lugar de Deus. Então, nós viemos aqui nessa noite para trazer uma palavra de vitória para o seu coração, que você esteja com o coração aberto para receber a palavra de Deus. Amém? Para você que está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Estou aqui todas as noites com a meditação da noite e todas as manhãs com o devocional da manhã a partir das 5 horas. Eu espero você também pela manhã. Amém? Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Hoje eu convido você a meditar comigo na carta de Tiago, capítulo 3, versículos 1 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Somente até aqui. Deus eterno, todo-poderoso, te agradecemos pela tua palavra e que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto para que eu possa transmiti-la em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Aleluias, glórias a Deus por essa palavra, que o Senhor nos entrega aqui nessa noite, uma palavra de vitória, irmãos, porque muitas vezes a gente não para refletir, quão quantas consequências nós mesmos trazemos para a nossa vida por conta de palavras mal ditas, de palavras que a gente fala sem pensar. A Bíblia diz para nós sermos tardios, aqui mesmo na carta de Tiago, Tiago no capítulo 1, fala para a gente ser tardio para falar, então, e pronto para ouvir. Então, assim, o cristão, irmãos, ele deve aprender com a palavra de Deus, e a gente deve viver pautado nela. Então, se a Bíblia me fala para eu ser tardio para falar, eu preciso obedecer essa palavra, para que eu tenha uma vida tranquila nessa terra, para que eu tenha paz na minha vida, no meu caminho. Agora, se eu ajo como as pessoas que não têm orientação de Deus,
eu vou então ficar falando, falando, falando e trazendo consequências para a minha vida, para a minha família, para de repente ali, olha, me colocando em situações, né, que serão embaraçosas. Muitas vezes situações que podem destruir relacionamentos, seja relacionamentos conjugais, relacionamentos com filhos, relacionamentos com familiares, com amigos. Então é por isso que Deus, usando o apóstolo Tiago, fala sobre a questão de nós refrearmos a nossa língua. Né? Aqui foi falado que as pessoas colocam na boca dos cavalos freios para quê? Para que eles os obedeçam, né? E aí, né, o homem possa dirigir, né, o corpo do cavalo. Então, aqui também fala, olha, vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. E aí fala que a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Quer dizer, quando a pessoa fala determinada coisa, irmãos, ali pode trazer um incêndio, no sentido de quê? De conflito, no sentido de confusão, no sentido, né, de atrito. Então, nós precisamos domar, né, esse pequeno membro do nosso corpo. E a gente só vai conseguir isso pelo poder de Deus, quando a gente medita na palavra do Senhor, quando a gente recebe a palavra do Senhor e quando a gente obedece a palavra do Senhor. Aqui no versículo 6 fala: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e olha só, ela é inflamada pelo inferno. Quer dizer, o inimigo da nossa alma começa ali, olha, colocar vontade, né, no nosso coração para a gente falar isso e falar aquilo, né? Para quê? Inflamando ali, olha, as situações, né? E ali podendo se transformar, né, em coisas terríveis para a nossa vida. Então, por isso que nós devemos vigiar, né, em todo tempo, irmãos, né, e controlar a nossa língua, né, ouvirmos mais do que falarmos. Se a gente parar para ouvir, né, a gente vai ali acalmando o nosso coração e a gente vai pensar no que a gente vai falar, né? A gente não vai ir falando da boca para fora. Quantas palavras, né, que são lançadas que trazem ali uma consequência eterna para o outro, né? A gente conhece situações até mesmo de crianças que na infância recebeu ali uma palavra, né, de derrota e se tornou um adulto inseguro, um adulto cheio de problemas psicológicos, não é verdade? Então, muitas pessoas elas têm, né, agora na fase adulta, uma vida totalmente marcada, né, por tristezas, uma vida depressiva, por conta de palavras que foram ditas lá atrás. Muitos precisam de psicólogos, né, para que possam ali os ajudar, né, a melhorarem. Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado, né, com o que a gente fala, né, principalmente ali, olha, com as crianças, né, e também com depois, né, com todas as outras pessoas, porque dependendo do que a gente fala, a gente, conforme a gente já disse aqui, a gente destrói relacionamentos, né? Então, olha, vamos ficar caladinho, vamos ouvir mais do que falar, né? O servo de Deus, ele tem que ter um comportamento condizente, né, com o seu nome de cristão, né? Muitos cristãos que a gente vê por aí dando maus exemplos no sentido, né, de falando coisas, né, que deturpam a palavra de Deus. Muitas famílias, né, que se dizem cristãs ficam ali em gritarias dentro de suas casas, né, em brigas, né, em contendas. Então, tudo isso traz escândalo para o reino de Deus, né? E ai daquele pelo qual o escândalo vem, diz a palavra do Senhor. Então, olha, aqui para finalizar, diz assim, olha, no versículo 8:
Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Tá vendo aí, irmãos? Então, essa é a vigilância que nós devemos ter, né? Se a gente bendiz ao Senhor com a nossa língua, nós também temos que bendizer ao nosso próximo. A gente não pode agir para com Deus de um jeito, né, e para com o próximo de outro, porque Deus nos manda o quê? Que amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, se a gente não quer ouvir determinada coisa, a gente não pode falar determinada coisa para que o outro venha ouvir, não é verdade? Então, a mensagem de Deus para o nosso coração nessa noite é essa: que a gente refreie a nossa língua, né? Ainda que seja difícil, mas com a ajuda do Espírito Santo, né? Com a ajuda da palavra de Deus, a gente vai aprendendo, aleluias, o Senhor vai nos dando orientação, vai nos dando conselho por meio da sua palavra, né? E se a gente obedecer, nós vamos ter uma vida tranquila aqui nessa terra. Amém, irmãos? Ainda que vivamos numa terra tão conturbada, mas se a gente obedecer a palavra do Senhor, nós teremos dias muito mais fáceis em nome de Jesus. Então, a mensagem de Deus, a orientação de Deus para a nossa vida nessa noite é essa, né? Para a gente vigiar, né, o que falamos, como falamos, e vamos ouvir mais do que falar. Amém? E nessa hora eu convido você a colocar aí no seu coração o seu pedido, né, aquilo que você precisa, né, receber de Deus nessa noite. Aleluias, que você coloque a sua fé em ação para que você receba em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Deus eterno, todo-poderoso, te agradecemos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Pai, nos ajuda a vencer a nossa carne, que nós saibamos ouvir muito mais do que falar, meu Pai. Que a gente refreie a nossa língua, meu Deus, para que a gente não fale coisas que vão trazer consequências para nós, Pai. Que tenhamos uma língua ungida pelo Senhor, meu Deus, que nós possamos sermos verdadeiros cristãos, que tenhamos sempre palavras edificantes nos nossos lábios. Pai, repreenda todo o mal. Se porventura tem alguém aqui nesse momento que ainda fala palavrões, pessoas que falam palavras ofensivas, meu Deus, que essa pessoa seja transformada pelo teu poder, meu Pai, em nome de Jesus. O cristão deve ter palavras de bênção nos seus lábios, Pai. Ó Deus, nos ajude a vencer toda e qualquer dificuldade, Pai, que venha, meu Deus, fazer com que a gente não consiga obedecer a palavra do Senhor. Pai, vai repreendendo toda ação contrária, todo mal contra nós, contra a nossa família. Pai, nessa hora, visita esses corações que estão aí com seus pedidos, meu Deus, que o Senhor possa contemplar cada pedido de oração, atendendo, meu Deus, conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Visita aquele que se encontra enfermo, aquele que se encontra, meu Pai, com uma enfermidade que não tem cura. Pai, não tem cura para o homem, mas para o Senhor todas as coisas são possíveis. Que o Senhor opere maravilhas nessa noite, Pai. Visita hospitais, visita, meu Deus, leitos de dor. Que haja, meu Deus, cura, meu Pai, cura física, cura espiritual. Em nome de Jesus, visita as clínicas de recuperação, onde tem pessoas ali que, meu Deus, estão dependendo de cura, meu Pai, de vícios, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, e as pessoas também que estão aqui conosco, que tem, meu Pai, um problema, meu Deus, de vício, que essa pessoa receba a cura do Senhor nessa hora. Pai, que essa pessoa receba, meu Deus, a libertação, em nome de Jesus. Senhor, entrego mais uma vez esse canal em tuas mãos, pedindo ao Senhor que opere maravilhas aqui, que o Senhor, meu Deus, me dê força, saúde para eu perseverar nessa obra. Continue guardando a minha vida, a minha família, assim também como a família de cada pessoa que se encontra aí do outro lado. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a mim e a minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir. E eu conto com o seu like
para nos ajudar aqui no crescimento do canal. Deixe também o seu comentário, a sua inscrição se você ainda não for inscrito. Em nome de Jesus. Amém.